não há crime sem lei que o defina. E o nosso querido Tiago Pavinato fez um excelente esforço normativo em que ele mostrou claramente: não existe nenhuma lei determinando que presentes personalíssimos entregue a presidente da República configurem titularidade da União e, consequentemente, sejam objeto de peculato. Então, se não existe a possibilidade de configuração jurídica do peculato, qualquer construção, qualquer malabarismo jurídico, qualquer malabarismo retórico para tentar justificar esse crime é uma investigação, caracteriza uma investigação não isenta e não séria. Mas, Capês, espera aí, hoje em dia no Brasil, é o Brasil que caçou o Dallagnol pela possibilidade de talvez ele incorrer em algum... Aí é que tá, então, no picadeiro desse circo, mas no picadeiro deste circo, o número não é de malabares, é de mágica. Então, aí eu tô dizendo o seguinte, porque, Beraldo, a pergunta que foi feita é se a investigação é séria e isenta. Ou seja, claro que pode ser feito qualquer coisa. Quem tem o poder punitivo na mão pode exercer esse poder, só que nós estamos aqui discutindo se ele estará exercendo o poder de uma maneira de acordo com a lei ou contrária à lei, de acordo com a Constituição ou contrária à Constituição. E aí retira, a meu ver, o caráter técnico e profissional da investigação e passa a ter um caráter de perseguição política. E aí altera a natureza das instituições. Então, por isso nós não estamos dizendo aqui que porque está na lei é o que vai acontecer. Mas quem nos acompanha na Jovem Pan tem o direito de saber o que diz a lei e o que está sendo feito contrariamente à lei. Agora, eu queria saber só uma coisa. Se a AGU vai fazer coisa parecida que fez comigo. Eu gosto muito, porque só eu não sou egoísta. Eu quero que a AGU seja justa e seja essa bênção na vida de todo brasileiro, como é na minha. Porque se não tem vazamento, se é sério e isento, a AGU, ela precisa ir para cima da Malu Gaspar e falar o seguinte: danos morais coletivos, porque você está pondo em xeque a credibilidade de uma instituição, blá, 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 blá. Ou é só... Eu não quero ter esse privilégio sozinho, AGU. Ou, se a AGU entrar, vão descobrir quem vazou. Aí é uma pergunta um pouco complicada. Por que dano moral coletivo? Não entendi. Porque é o que eu tô falando, neste picadeiro chamado Brasil, desse circo aqui, que a gente ganha medalha de palhaço todo ano, o número não é malabarismo, é mágica. Mas é umas mágicas assim, é Las Vegas. Tem duas coisas que funcionam nesse circo: a Receita Federal e a mágica. Inventou uma modalidade que é a seguinte: a imagem da União, do Estado brasileiro. Portanto, ela requer a condenação ao pagamento de centenas de milhares de reais contra a pessoa que maculou a honra do imaculado e justo Estado brasileiro, a pagar danos morais à coletividade, a todos os brasileiros. Porque não se pode falar mal desta seita que se instalou em Brasília, que, num país presumidamente laico, porque todo mundo ficava no Bolsonaro. Ele quer terrivelmente evangélico, ele quer terrivelmente evangélico. Ai, eu sou Estado laico, eu sou Estado laico, vivo Estado laico. Agora não, agora a gente tem um Estado, você pode duvidar da Santíssima Trindade. Mas ai, se você duvidar de uma instituição do governo federal. Renato, uma pergunta: você sofreu uma ação civil pública de dano moral coletivo a AGU publicou no por site, algo que você falou,
Mas eu estou dizendo assim, invadir o sistema do CNJ não provoca dano moral coletivo? Não, aí não. A AGU não vai entrar com uma ação contra o Walter Delgatti Neto? Não, a AGU ela tá bem para rima. Puxa vida, hein? Ela tá puxada. A advocacia é da União, não é? É, da União. Da União. Arlete Camargo, Pavivi se sentindo mal, só eu percebi. Por favor, Daniel, tô percebendo que ele não tá bem. Tá bem ou não tá, Pavi? Quem que pode estar bem nesse país? José Maria Trindade, queremos ouvi-lo também. Essas falas de Flávio Dino repercutiram como aí em Brasília, Zé? Pois é, repercutiram como fala do Flávio Dino, né? Ele fala demais, é o porta-voz do governo, agrada uma faixa muito importante ali do PT, que se surpreendeu com o desempenho dele, né? Que gosta exatamente desta, vamos dizer, agressividade dele. E nos bastidores ele é chamado porta-desaforos do governo. Não tem um porta-voz? Ele seria mais ou menos o porta-desaforos do governo. Veja bem, a investigação da Polícia Federal deve ser independente. E esse debate sobre a independência da Polícia Federal é uma conversa antiga. Há um grupo forte de delegados e associações que querem mais independência da Polícia Federal, que isso não vai acontecer. A independência seria muito maior e uma independência mesmo da Polícia Federal. Hoje a Polícia Federal, hierarquicamente e administrativamente, é subordinada ao ministro da Justiça, mas não passa disso aí. O ministro da Justiça, Flávio Dino, pode achar alguma coisa da investigação, mas ele não tem ou não deve ter, e ter seria crime administrativo, acesso ou mesmo mando na investigação, que é uma competência exclusiva do delegado, do chefe da administração. E isso, inclusive, há na Polícia Federal um debate entre agentes e delegados. Os agentes acham que os delegados mandam demais e que saem da academia como se fossem chefões experientes, se não são, e tem ali a função de administrar o inquérito, uma função muito poderoso o trabalho de um delegado na Polícia Federal. E os agentes questionam. Para você ter uma ideia de como é o debate interno da Polícia Federal. Mas hoje já existe uma independência e não é o ministro tal, o ministro aquilo que vai direcionar a investigação da Polícia Federal. Então, quando ele diz a investigação vai ser independente porque a legislação quer, porque a Constituição quer e não porque o ministro decidiu por uma questão pessoal ou uma questão política de que deve ser independente. Mas a Polícia Federal hoje uma das instituições mais respeitadas. Pois não, capitão. Não, só uma coisa. O Flávio Dino está dizendo que não vai pedir o passaporte nesse momento. Quer dizer, ele se coloca como uma parte nesse processo investigativo. Ele se coloca como a própria Polícia Federal. Exato. Ele personaliza a Polícia Federal. O que Vocês perceberam que foi privatizada a Polícia Federal? Não, me recusa. É um desrespeito que ele está tendo com relação a essa instituição. Não é, o Zé Maria? É o Ministério Público que tem que pedir. Quem está fazendo esses pedidos é o Ministério Público. E recentemente que eu digo coisa de 4, 5 anos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Ministério Público pode investigar e deve investigar também, que havia um prurido ali entre polícia e Ministério Público. Prurido a polícia onde? dizia que era um papel exclusivo, mas o Supremo firmou jurisprudência de que o Ministério Público pode investigar. Mas quem está fazendo os pedidos é o Ministério Público. Veja, os pedidos, o Ministério Público não tem o poder de requisitar, de tomar o passaporte, mas pedir e, por última instância, a Justiça. Então, falar, por enquanto eu não vou fazer isso, é falastrão, não dá para acreditar nisso, né? Pois é, Capês, o pessoal está falando, Flávio Dino está isqueirando a imprensa quando ele fala esse tipo de coisa, porque não deveria, né? É aquilo que a gente vê. Isqueirar. Isqueirar é uma gíria, né? Uma gíria. Jogando gasolina. Muito fino isso. O que não é papel de um ministro da Justiça, né? Isso sai completamente da liturgia do que se espera de um ministro da Justiça. E onde foi parar a liturgia? Então, esse é o grande problema no Brasil. Você abandona a liturgia... O Ministério da Justiça, Capês, é o ministério hierarquicamente mais respeitado. Ele foi o primeiro a ser criado ainda na época do Império como advogado, como escritório dos negócios, né, jurídicos e tal. Então ele é o ministro que senta ao lado
direito do presidente da República. Exatamente. Nas reuniões ministeriais, e sempre foi um ministério reservado a grandes juristas, pessoas respeitáveis, né? E na época do Lula, ele colocou um advogado conhecido que fazia a interlocução com o Supremo porque precisava exatamente dessa ligação. No Jair Bolsonaro, o Ministério da Justiça virou o Ministério da Segurança Pública, que era a principal função e que hoje eu acho que deve ser a principal função do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é a segurança pública, porque esse ato de ministro da Justiça, aquele ministro de interlocução e leve e traz com o Supremo, isso não coube mais nas relações agora. Então o presidente faz direto, agora o presidente ele vai direto. Na diretoria-geral, a Polícia Federal lutou muito para que o seu diretor-geral saísse da carreira. Você deve lembrar, no início dos anos 90, podia ser diretor-geral da Polícia Federal alguém que não fosse da carreira da Polícia Federal. Agora, toda essa luta é para que a instituição... O Tuma mesmo foi o Tuma dirigiu a Polícia Federal. Foi do Collor, diretor-geral do Collor. Agora, veja bem, você tem Ministério Público, tem independência constitucional. Polícia Federal lutou para ter essa independência. Esse tipo de manifestação, de politização da investigação, que força o ministro a vir aqui dizer que a investigação é isenta e séria, quando não precisaria dizer, deve-se esperar que a investigação seja isenta e séria. Agora, se ele está esquerando... Olha, Capeza, eu tenho que te dizer que a Polícia Federal não é tão independente assim, né? Os delegados querem, por exemplo, a impossibilidade de remoção, porque o diretor da Polícia Federal ele não pode interferir diretamente na investigação, no inquérito, mas ele pode remover delegados e, através de verbas, controlar isso aí. Mas então, já há precedente. Os delegados querem num projeto é dar a independência, um órgão independente. Você tem toda a razão. E já há precedente no Supremo Tribunal Federal de que a mera desconfiança de que possa haver uma proximidade entre o governo e a Direção-Geral da Polícia Federal é motivo para o afastamento. Então, esse tipo de comportamento, e assusta bastante esse artigo escrito pela... Como é o nome da... Malu Gaspar, o Globo, porque ela não iria escrever isso da cabeça dela. São informações de bastidores, segundo ela. Então, alguém falou isso para ela. Agora, esse tipo de informação de bastidor, além de ser fofoca e que depõe contra a investigação, por outro lado, leva a estabelecer algumas dúvidas, porque até poucos dias atrás, duas advogadas que estavam trabalhando no caso do Silvinei Vasquez disseram que só tinham acesso a informações pela imprensa, ou seja, a imprensa tinha conhecimento do conteúdo da investigação e elas queriam preparar um habeas corpus ou pelo menos um pedido de reconsideração, não tinham acesso sequer para estudar os autos. Então, nós estamos vivendo um momento muito crítico, muito perigoso e que cabe a nós fazermos análises técnicas não para mudar a situação, mas para a população saiba o que está acontecendo. Pois é, rapidamente, então eu só preciso chamar a enquete antes de passar para o Cristiano Beraldo. A gente publicou no portal da Jovem Pan News a seguinte pergunta, se você puder, inclusive, entre agora em jovempan.com.br, registre o seu voto, a sua opinião, colabore aqui com as nossas enquetes e, claro, prestigie também o trabalho da equipe de jornalismo da Jovem Pan News. É um assunto que, inclusive, a gente vai tratar daqui a pouco. É justo doar 3 dias de trabalho ao ano para os sindicatos? Se você puder, eu reforço. Vote agora em jovempan.com.br. A maioria entende que não. Quase 300 pessoas já votaram, mas eu espero que você também participe e vote no jovempan.com.br. Estamos repercutindo os principais assuntos do dia com os nossos comentaristas. Só para fechar essa análise sobre as falas de Flávio Dino, dizendo que a investigação sobre Jair Bolsonaro será feita de forma séria e isenta. A gente vai fechar esse assunto com o Cristiano Beraldo, é isso, né, Beraldo? Rápido comentário sobre o que o Zé Maria falou, que o Ministério da Justiça nasceu para tratar dos negócios jurídicos, não é, Zé Maria? Só que agora os negócios jurídicos atravessaram a Praça dos Três Poderes e o Ministério virou simplesmente um ambiente político que não trata da segurança pública como deveria, como você colocou, e fica só operando na política. Nós não estamos bem de justiça no Brasil, não.